Tudo bom, pessoal? Estamos aí em mais uma live no Se Liga no Gordo. Hoje vamos entrar com o nosso amigo Andrei Ceretini, professor de filosofia, fumadinho. Todo professor de filosofia é meio doidão, mas esse cara é muito esperto. Hoje nós vamos trabalhar com literatura. Nós vamos trabalhar com a utilização da literatura na língua portuguesa nas redações. Então, pessoal, nós vamos trabalhar com a literatura nas redações, utilizando... Fala, Zé! Onde é que tu anda fazendo o que, Zé, da vida? Anda incomodando em casa, né, Zé? Meu amigo Zezinho. Estamos esperando o nosso irmão Andrei Ceretini entrar aí para nós bater um papo, conversar sobre obras literárias, toda aquela utilização dentro da literatura, da redação, desculpa, a literatura dentro da redação. Então isso aí faz uma diferença legal e dá uma qualidade para nosso texto, tá? Depois, no passar da live, eu vou conversando com vocês sobre algumas novidades aí. E sábado agora, às 18 horas, eu estarei fazendo uma live com o Dr. Thiago Carrão de novo, mais uma advogada, falando sobre crime cibernético, ok? O crime cibernético aí é um assunto bem recorrente e traz essas informações bem atuais aí. Vamos esperar nosso irmão Andrei entrar. Estão curtindo uma musiquinha aí, ó, só no relax do nosso dia a dia. Nossas próximas lives aí do nosso Se Liga no Gordo aí vai ser com a... Semana que vem nós vamos receber a psicóloga Grace. Vamos falar sobre um pouquinho das consequências do pós-pandemia e principalmente conversar com ela sobre, vamos dizer assim, as comemorações, mesmo estando nesse isolamento social, a importância de festejar, de realizar aniversário, essas datas importantes não podem ser esquecidas para as pessoas. Isso aí traz uma consequência agradável num momento tão difícil. Então, nós vamos conversar com a psicóloga, bater um papo com ela sobre essas consequências, o que nós podemos esperar do pós-pandemia. E nosso primeiro Se Liga no Gordo aí de agosto, tá? Nós vamos trabalhar com alguns temas no mês de agosto relacionado aí principalmente à mídia, tá? A importância da mídia, o que a mídia interfere, o que a mídia pode persuadir o público. Então são temas bem atuais aí, fora temas de música na redação. Vou trazer também para vocês aqui a conversa sobre a importância dos imigrantes, tá? Esse descaso com os imigrantes, a importância que eles trazem para o Brasil, mas a população tirando, separando, excluindo eles da sociedade. Tudo bom, Amanda? Pessoal, só aguardando o Andrei entrar aí, nós começamos o nosso papo aí sobre a nossa redação, tá? Trabalhando principalmente as obras literárias aí na redação. Olha aí, ó, entrou o nosso... E aí, meu Ô, querido? como é que você Como é está? que estão? Tudo bem? Tá uma luz meio forte aqui, pegou diminuir essa luz É, aqui. é uma satisfação ter o senhor aqui no nosso Peraí, projeto peraí. Se Liga no Gordo. Muito obrigado, meu querido. Deixa eu tirar essa luz aqui, tem uma luz muito forte aqui, tá estranho isso aqui, pra tô com a cara estourada aqui. Peraí, deixa eu tirar aqui. Deixa eu arrumar aqui. Tá difícil. Isso aí que dá ter estúdio em casa Isso profissional. é enjambre, mano. Isso é enjambre. Tá, eu acho que melhorou. Melhorou um pouco. Como é que tá, Fabiano? Tudo bem, Tranquilo, meu meu velho? amigo.
Tudo bem? Estava Tá bom o conversando som com aí? ele. Tá, show de bola. Beleza. Estava conversando com ele aí, falando do nosso papo da literatura, trazendo a literatura para dentro dos textos, da redação. Aham. E a semana que vem é interessante que eu convidei uma psicóloga, a doutora Grace, e nós vamos conversar sobre as consequências da pandemia, né? O que nós podemos esperar e também a importância de festejar na pandemia. Aniversário, essas datas, trazer os amigos para próximo. Beleza. Então, é interessante, né? Esses papos nossos aí meio maluquete. Eu queria que tu se apresentasse aí para o nosso público aí do Se Liga no Gordo aí, para te conhecerem. Muitos já te conhecem, né? Mas Talvez uns me conheçam, outros não, né? Bom, eu sou professor de filosofia e também professor de sociologia de alguns colégios particulares, né? E cursinhos e tal. Eu estou nessa função de professor de cursinho e colégio. Esse é meu 16º ano como professor. Então já tem uma boa corrida aí, de vida aí, né? O Fabiano deve ter mais, né? não, tem mais tempo. Bom, e Vamos deixar esse papo aí. eu queria só falar sobre eu acabei... Bah, cara, esse negócio de pandemia aí que tu falou aí, ó. Ter uma psicóloga, alguém para poder conversar sobre esse assunto é muito importante. Sabe por quê, cara? Eu comecei um projeto chamado Quarentena Literária. Um livro a cada dia, tá? Ali na primeira semana ali já da pandemia, eu já resolvi, me organizei para todo dia apresentar um livro de literatura para as pessoas, tá? Aí eu fiz um pequeno Instagram lá, Quarentena Literária, um livro a cada dia. E todo dia eu falava sobre um livro, todo dia. Cara, chegou ali pelo 60º dia, entendeu? Aí, enfim, roubaram meu WhatsApp, né? Roubaram meu WhatsApp, foi uma coisa horrorosa, deu um monte de merda, assim. Desculpe o linguajar chulo nesse momento. Mas vai ter, vai aparecer. E aí, cara, foi assim, fiquei chateado com aquilo, sabe? Aquilo me marcou muito, sabe? Porque eu fui ingênuo e bobo, cara. As pessoas querem dar golpe na gente na pandemia. E aí, cara, o projeto de literatura, que todo dia eu acabava gravando um vídeo, né? Me tomava muito tempo. Eu ficava mais ou menos uma meia hora, 1 hora escrevendo. Eu escrevia, fazia um resumo, organizava um roteiro de o que eu ia falar, por que o livro era importante, por que as pessoas tinham que ler o livro. Aí eu acabei no 66º livro, não sei se é um número cabalístico isso, 66 dias consecutivos eu acabei fazendo isso, todo dia gravando um vídeo, né? Com um livro de literatura mundial, eu coloquei aqui. E aí, cara, eu disse assim, no 67º dia, que eu não ia mais gravar, porque eu não tinha como conciliar a função de professor, né? Porque a gente sempre acha assim, ó, bom, tenho tempo sobrando, porque eu vou ficar em casa, eu vou conseguir dar conta. Que nada! Sim, cara, aí tá. Agora a gente sabe disso. Na primeira semana, segunda semana, o cara tava na boa. É com aventura, né, meu? Vamos ficar em casa trabalhando, tendo aula em casa. Só que isso se mostrou uma falácia. E aí eu acabei me dando por conta que eu acumulei tanto trabalho, que eu não ia conseguir dar conta de apresentar um livro todo dia, né? E aí, cara, o pessoal começou a se reunir, assim, uma amiga minha se reuniu com um amigo também e resolveu, vamos tentar fazer esse projeto dar certo, Andrei. Nós vamos pedir para o pessoal todo que faz parte já do Quarentena Literária, 900 inscritos eu consegui, que eles mesmo pudessem mandar o seu vídeo, né? E aí eles mandavam para mim. Aí durou mais ou menos uma semana só. Sim, aí o pessoal não mandou mais vídeo nenhum, né, cara? Aí ficou ali, né? Tá ali o projeto, ele não tá abandonado, né? Mas ele continua existindo para o pessoal que quiser, né? E sempre é um videozinho de 3 a 4 minutos sobre algum livro e tem que tentar convencer as pessoas de por que tem que ler aquele livro. E é por A aí importância que eu vou, né? da... Não, e a gente vê muito o seguinte, eu estava acompanhando a tua, as tuas apresentações ali dos livros, muito interessante. Vários livros ali são clássicos. Eu achei muito interessante a tua abordagem com eles, o jeito que tu apresentou eles de uma maneira atrativa. Porque hoje em dia a gente vê que o nosso estudante só lê aquilo que atrai. Então é difícil ter uma literatura bem trabalhada hoje em dia nas escolas. Eles veem a literatura como uma obrigação. Aquela coisa chata. Lá vem aquele professor chato. E nós temos que tirar essa mística. É trazer a sociologia, a filosofia,
a história, juntar com a literatura, com a redação e trabalhar isso aí, mostrar o que é interessante para eles. Por isso também eu montei esse projeto com a minha esposa, né? Disse, estou pensando em fazer um projeto. Ela disse assim, mas convida pessoas de outras áreas para conversar sobre temas, porque a redação em si eu preciso ter um repertório sociocultural muito grande. E então eu já trouxe aqui, conversando comigo, uma professora de matemática, nós conversando sobre a parte de feminismo, novas famílias, essa criação, porque ela é ativista LGBT, democrático. Nós temos que conversar com todo mundo. Sim, Trouxe claro. já um advogado falando sobre a parte de leis. Agora, no sábado, nós vamos fazer uma live exclusiva falando sobre crime cibernético. Nessa época, o que... Fui vítima de um, né? E olha que eu já tenho levantamentos de outros temas para falar. Eu já trouxe um médico aqui onde nós falamos sobre doação de órgãos. Agora, o médico mesmo me ligou e disse assim, cara, eu estou querendo fazer outra contigo, mas eu tenho um amigo que é do voluntariado lá de Brasília, que eles estão ajudando as pessoas agora cada vez mais, né, nessa pandemia. E ele disse assim, nós podíamos fazer uma live falando sobre o voluntariado. Eu disse, show de bola, vamos fazer. Então, são assuntos recorrentes. Eu estou procurando um fumante viciado aí para fazer sobre tabagismo. Tu quer convencer as pessoas ou tu quer fazer com que as pessoas parem de fumar? O que tu quer fazer, afinal? É porque é um tema que pode cair no Enem, sabia? É um tema que está Tabagismo. É um tema que está bem cotado, porque assim, o INEP, ele sempre publica alguma coisa nessa época referente à prova do Enem, à redação do Enem. E o ano passado saiu nessa época um bannerzinho ali sobre cinema. E essa semana que passou agora eles publicaram um bannerzinho sobre tabagismo. Então tem que deixar todo mundo preparado, né? Tem que mostrar. E o tabagismo mudou. Como nós vamos falar hoje de literatura, essas mudanças, eu gosto muito de trabalhar com cinema, trabalhar com a parte de filmes, séries, jogos, HQ, toda essa horda nova aí. Aí o pessoal diz, mas não é legal. É muito legal trazer isso, trazer um livro. É muito fascinante. Então, a gente vê essa mudança. E tu via que antigamente o cigarro se fazia presente em qualquer filme, né? O cara fumava, o cara era o cara, né? Nos livros também tinha esse retrato. E hoje em dia já não é assim. O que tu pode... Agora nós vamos bater o nosso papo agora. O que tu pode me falar sobre... Vamos fazer assim, vamos fazer um bate-bola, nós vamos conversando com alguns temas que Beleza. tu lembra, assim, que pode ter algum Beleza. livro legal. É que nesses... Eu não sei se tu assistiu, eu fiz uma live com o Rômulo Bolivar, lá do Rio de Janeiro, que é professor Sim. do ProEnem, do ProMilitares. Uhum. Nós começamos a conversar sobre o filme Pantera Negra. Nós começamos sabe quando tu começa, o Pantera Negra, ele mostra uma África totalmente diferente. Uma África rica. A mulher ali, ela é a comandante do exército dele, ela comanda. A cientista é uma mulher. E a gente vê isso aí. Ele mudou essa atitude. Mas qual é os livros que podem me trazer a mulher como sendo o centro forte da família? Sendo o centro que comanda. Cara, olha só, eu vou pegar aqui uns livros que eu vou, mais ou menos aqui, tá? Eu tenho uns livros em mãos para te mostrar, que eu peguei sobre essa temática da mulher. Tem várias coisas aqui, ó. Madame Bovary, do Flaubert. Esse é? Tá? Esse aqui é um clássico, né? Esse aqui é um baita de um clássico. Se você pegar o Madame Bovary, você vai ver, é o primeiro romance realista, né? Na literatura. Sim. É um espetáculo. Né? Bom, enfim, esse livro aqui, ele na verdade é uma mulher casada, né, cara? E ela casa achando que, enfim, que o casamento é uma maravilha, né? Então, século XIX, né? Só que ela se dá mal com esse casamento. Ela idealiza um casamento, né? E aí mostra como é que ela
né, a frustração, o tédio dela, essa questão de como é que o casamento pode ser. Toda guriazinha, lá no século XIX, sonhava em casar, em Príncipe Encantado, aquelas coisas todas, né? Aquele romance mesmo. E aí a gente pode dizer que a Madame Bovary é uma pessoa que acabou, né, desiludida, porque a realidade ela é muito mais imponente do que o sonho, do que essa visão ideal, assim, de um casamento, blá, 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 blá. Isso aqui é um livro sobre a mulher, né? Eu tenho vários, cara. Eu vou te dizer que tem um aqui que é esse aqui. Esse aqui é muito louco. Tu já ouviu falar na Naná do Zola, do Emile Zola? Naná. Sim, já. É doidão. Cara, isso aqui é a história de uma mulher que era gostosona lá, e ela queria ser atriz, e a mulher queria ser atriz, super gostosona lá, e aí ela não tinha muito talento pro teatro, né? Aí ela se despiu numa peça de teatro, ficou pelada, assim, século XIX, cara, século XIX. Mostrou os seus dotes pro público, o público, oh! Aí ela viu que começava a dominar os homens, né? E aí ela começa a usar o corpo dela, e ela fica rica usando o corpo dela, cara. E ela começa a ter um poder político sobre os homens. Então, mostra também, é uma história de uma mulher no século XIX que não tinha outro caminho para ser livre. Então, a única forma dela conseguir ser livre, ela é não casando. Se ela casasse, ela teria que se submeter a um homem. Então, ela tinha tanto ódio dos homens que ela fazia os homens de palhaços. Os homens tentavam promover, tipo, eu vou te dar, né, mundos e fundos, te dar uma casa, vou te dar dinheiro, não sei o que. Eles, sim, ela dizia para eles. E se aproveitava deles e humilhava eles publicamente. Então, era uma forma, né, do Émile Zola mostrar uma dos caminhos que a mulher livre tinha. Então, chamar mulher de mulher livre na época era chamar de prostituta. E ela escolheu ser livre. Claro, né? Mas, mesmo assim, ela é uma mulher no século XIX, né? Tem isso aqui também. Não. Agora, família. Vamos para a família. Não é muito diferente, hein? Andrei? Essas histórias aí não são muito diferentes das atuais. Cara, século XIX, eu tenho várias coisas que, cara, assim, onde é que estão aqui? Vou te mostrar, tem mais coisas aqui para te mostrar sobre essa questão das mulheres. Aqui, ó, outro livraço, A Mulher de 30 Anos, do Balzac. Ei, Balzac, nossa. Outro clássico, né? Outro clássico aqui. Esse aí é clássico. Esse aqui, A Mulher de 30 Anos, né? É uma história de uma, enfim, de uma mulher que se liberta também, né? Aos 30 anos, e ela tem um monte de amante. Isso é um monte de merda que dá, né? Dá um rolo horroroso, assim. Mas ela seria hoje uma mulher de 40, 50 anos, não de 30 anos. Porque 30 anos, no século XIX, era uma mulher já casada há mais de 10 anos, com filhos já, com adolescentes. Sim, né? E aí hoje seria mais de 40, 50 anos. Uma balzaquiana, que o pessoal usa muito esse termo, né? Bem resolvida. A mulher, né? É uma mulher, ela chega nos lugares e ela, enfim, mas ela se aproveita de alguns guris, assim, né? E os guris ficam fascinados com a mulher de verdade. Assim. E ela tem um casamento meio falso, meio fake, engravida do amante. É um troço, assim, cara. Bom, enfim. Massa. Cara. Tem mais coisa aqui sobre a mulher que é interessante. Tem aqui, ó, isso aqui que é muito interessante. Mulherzinhas. Mulherzinhas, esse eu não conheço. Da Louisa May Alcott. Isso aqui virou filme, tem 4, 5 versões. Né, Esse também é um livro do século XIX, que trata de uma mulher, uma mãe de família, que tinha 3 filhas, e criou elas sozinhas no século XIX. E aí conta a história de como é uma mãe sozinha, cuidou de 3 mulheres. E aí, isso aqui é muito legal, esse livro aqui, porque, claro, várias gerações de cineastas fizeram filmes sobre esse livro aqui. Então, conta muito da força da mulher, né? Quem gostar, né, dessa temática aqui, né, mostra como é que uma mulher vê as coisas do século XIX. Uma mãe forte para cuidar de 3 filhas, né? Então, isso a visão que ela tem. A visão que ela tem das coisas. Qualquer livro aí tu puxa, sai. Os livros teus aí, puxou, saiu? Cara, tu tá falando aqui, eu tô atrás de ti. Tá saindo, velho. Tá saindo. Os meus aqui, ó. Os meus. Tô vendo atrás de ti aí, mas eu não consigo ver mais em volta de ti aí. Tá vendo meus livros? Tô vendo, cara, tô vendo. Tem um espaço pequeno aí. Tem uma biblioteca em casa também, né? Que biblioteca? Isso aqui é um banner. Capaz, velho. Tu botou um banner, mas tu é fake mesmo, hein? Ô, Fabiano, puta merda, Fabiano.
Bota fake, cara. Parecia aquele cara do Fantástico, que faz, ele bota um pano atrás. Cara, o meu cunhado ficou debochando de mim, dizendo, Andrei, tu colocou um pano atrás, né? Tu não vai fazer isso, né? Eu digo, não vou fazer isso nada. Agora o Fabiano tá fazendo isso. É que aqui o meu apertamento não é muito grande, né? Daí o meu escritóriozinho aqui, o meu canto, aí eu tive que colocar para não aparecer a cozinha. Ficou legal. Cara, engana muito. Parece que é verdade. O Rômulo que já me passa aquele livro ali, ó. Aí não tem como, né? Bota fake na tua estante aí, fake. Coisa na chacoalha, né? Que o gato vem aqui e se joga nela. O gato, tem um gato ou cachorro? Tem um gato, o Gerald. Faz um barulho. Levei ele no veterinário ontem para ver o mau hálito, anda bebendo e fumando a praga. Mas que horror, que horror. Ele anda com mau hálito, aí a médica olhou ele, está com 10 meses, está com 7 quilos. Barbaridade, mas não é um gato, cara. Sei lá, uma jaguatirica. Mais ou menos. Vamos lá, o que mais tu pode me trazer? Um tema bem legal que pode cair esse ano é os novos modelos familiares, né? Nós estamos falando de mulher, novos modelos. O que mais tu teria, assim, para nos mostrar? Cara, modelos familiares, cara. Deixa eu ver aqui, além de... Deixa eu ver se eu posso... Esse modelo familiar é maravilhoso, olha só. Romeu e Julieta. Os Montec e os Capuleto, né? Duas famílias que brigam entre si, né? Brigas políticas, né? Que a gente vê hoje em dia, né? Cara, brigas internas, né? Sim. Porque... Cara, isso aqui, eu acho que... Cara, Romeu e Julieta é uma síntese também do nosso cotidiano. Quando a gente fala sobre esquerda e direita na política também. Porque... Mesma coisa. Claro, cara, imagina, tu é totalmente esquerda, assim. Aí a tua filha, que é de esquerda também, se apaixona por uma família que tem um menino que é da direita. E aí elas só se gostam. Mas é verdade, né, meu? Isso acontece. Gremista e Colorado. Gremista e Colorado. Dá um quebra-pau. Tem outras coisas aqui, cara, sobre a família, cara. Deixa eu ver aqui. Cadê o bom crioulo? Esse aí aqui, causa tumor. Família, ó. O Morro dos Ventos Uivantes. O cara que volta pra se vingar, meu. Apaixonado pela guria lá, foi criado como filho e volta pra se vingar. E aí ele casa com a irmã do inimigo dele. Então, as famílias passam a se entrelaçar e criar uma loucura, assim. Mas, cara, assim, ó, tem um aqui que eu tenho pra te indicar aqui, que é meio família, né? Olha aqui. O Bom Crioulo é uma boa família. O Bom Crioulo é uma Imagina. família. Ou então essa família aqui, ó. Essa família aqui é triste, cara. Também. Essa família é sofrimento. Cara, isso aqui... Mas, eu vou te dizer, as configurações familiares contemporâneas aqui, eu não tenho muita literatura contemporânea, assim, que possa discutir esses assuntos de família, cara. Eu tenho um livro legal para falar sobre família também, mas em relação aos negros. Interessante. Que é esse aqui, que na verdade, ó. Maya Angelou, Eu Sei Porque os Pássaros Cantam na Gaiola. Esse aqui é o livro de cabeceira, segundo a Oprah Winfrey, dela. Né? A Oprah Winfrey diz ela que ela aprendeu com a Maya Angelou a entender o que significa ser uma mulher negra nos Estados Unidos. E esse livro conta a história dessa Maya Angelou, né? Que ela virou uma escritora e ela fala bastante sobre isso, né? Como é que foi o fato dela se crescer numa família de negros nos Estados Unidos na época, né? E como ela via essa relação. É um livro familiar, né? Mas é uma realidade dos pretos, né? A gente não tem essa realidade. Aí eu já tenho duas dificuldades do mundo atual, né? O racismo e além disso ainda tem a família, né? Que é diferente. E a gente vê essas novas formulações familiares muito bem em seriados, filmes, aparece bastante. Eu gosto muito de trabalhar a série o Sex Education, da Netflix. Poxa, a quantidade de coisas que tem ali que tu pode tirar para vários tipos de temas.
E a família tem essa. Mas, cara, vou te dizer, além do Sex Education, tem um negócio que eu acho muito mais legal. Vou te dizer, desculpa eu ter cortado o Sex Education aí. Não, nós estamos batendo papo aí. Tem um seriado que tá passando agora, tá na 4ª temporada na Fox. E tá disponível no Amazon Prime, que é o This Is Us. Já viu falar? Não, não ouvi. Pô, cara, é muito legal, cara. Muito legal. Começa assim, eu vou contar um pouco pra ti, tu vai entender a situação toda. Bom, se tu assistiu o primeiro episódio, eu vou contar o spoiler, tá? Mas só pra entender melhor a situação aqui. É um pai e a mulher tá grávida, ele vai levar pro hospital ela, e ela tá com 3 gêmeos, cara. Caraca. 3 gêmeos. E aí, vai sair o último e ele morre. Fica só 2. Aí o pai diz assim, ó, eu vim aqui pra ficar com 3 crianças. Eu entrei com a minha mulher e vou sair com 3 crianças daqui, mas é minha mulher. E aí, cara, surge um bebê negro que foi deixado por um bombeiro lá no hospital, e aí pergunta se ele quer adotar. E aí ele adota um bebê negro, uma família branca. Nasceram no mesmo dia, cara. Nasceram no mesmo dia. E aí toda a trama, né? Toda a trama do seriado se dá a partir dessa relação, né? Da relação entre esses 3 irmãos e o pai e a mãe. Aí conta a história deles, né? Conta o conflito, porque ele vai, na verdade, adotar um negro em 1979, né? Então, como a família veio e tal, uma configuração nova, né? Uma configuração diferente da família. Um adotado nos anos 79, né? Não é uma coisa muito comum, né? De se ver, né? Nessa época. Claro que sempre teve adotados, né? Mas em 79, adotar um negro para um casal branco, né? É uma coisa difícil. E aí aparecem alguns personagens que se encaixam nessa questão dessa crítica de o que é, na verdade, adotar um negro sendo branco. E aí mostra, cara, uma visão completamente distinta. E é muito louco isso, cara. Muito legal. Essa série, cara, sério, assim, ó. Eu choro em todos os episódios, praticamente. Choro, cara. Eu não sou um chorão. Mas deve ser mal. Porque ele é muito sensível, cara. E trata de coisas fundamentais, assim. Depois você vai tratar de questões de homossexualidade, vai tratar de relação de abandono. Esse guri que foi abandonado, negro, ele cresce e ele quer buscar o pai dele real, o pai dele biológico. E aí ele vai atrás para saber por que o pai dele abandonou ele. Mas, cara, a trama é tão bem feita, parece tão clichê, sabe? Mas a trama é tão bem feita, o texto é tão bom, que não é um texto pobre, é um texto riquíssimo. E é muito legal. Chama atenção. Muito legal. This Is Us. Cara, tá na Amazon Prime lá. Muito legal. Tá? Dá uma olhada. Vou te deixar bem à vontade agora para te falar o tema e trazer os livros agora. O que tu acha, cara, assim, que é interessante para a gurizada? Cara, eu assim, ó, tem uma coisa que eu gosto bastante, é de visitar os gregos. Tá? Eu adoro os gregos. Adoro. Eu sou muito fã da literatura grega. E aí é o seguinte, eu trouxe 2 livros aqui que eu queria falar por que eles podem ser, na verdade, base cultural para um tema de redação do Enem, tá? São esses 2 aqui, falta um para completar a famosa trilogia tebana, tá? Eu tenho aqui a Édipo Rei, tá? Do Sófocles. E tenho aqui a Antígona, do Sófocles. Faltou o do meio, que é o Édipo em Cólofon, tá? Que esse eu não tenho em casa. Tem na internet, mas não tem em casa. E eu li essa trilogia aqui, cara, e eu vou te dizer, eu preparei umas anotações para falar hoje sobre isso também. Tá? Pode falar. Falar um pouco sobre isso. Porque assim, ó, contar um pouco essa história do Édipo, porque as pessoas não sabem, né? Que a pessoa fala complexo de Édipo. O que é complexo de Édipo? O que isso tem a ver com redação? Como é que se constrói isso, afinal? Onde é que eu vou colocar o Édipo ou uma tragédia grega no meio da redação do Enem? Cara, tem várias coisas para ser faladas nisso. Primeiro, a questão do determinismo. Tá? Determinismo. Ó, o que nós somos, afinal? Nós somos determinados pela natureza? Somos determinados por deuses? Ou nós podemos escolher sempre, somos sempre livres e o mundo é um caos? Aí que tá. Então, o que nos faz ser o que nós somos hoje? É a nossa determinação? Como é que funciona isso? E a história é a seguinte, ó. A história é de um cara, o Édipo. Claro que eu vou dar spoiler aqui, óbvio que eu vou falar sobre isso, que tem que falar sobre isso. Tem que falar? O Édipo é um cara que, na verdade, ele nasceu de um casal. Que é, na verdade, o casal que era, né? Vamos falar assim, o rei de Tebas, o Laio. E o Laio, cara... E aí é o seguinte,
o Laio e a que eu anotei o nome da minha personagem aqui, que eu sempre esqueço o nome dela. Sempre esqueço o nome dela, cara. O Laio, cara. Meu Deus, cara, eu esqueci o nome da criatura, velho. A mulher que ele casou, velho. Esqueci. Que burro, velho. Eu anotei aqui. Pera aí, tipo, só pra lembrar. Mas isso é normal? Hã? Isso é normal. Isso é normal esquecer. Mil nomes, Professor, cara. Pelo amor de Deus. Tá? Sim, tá? Deixa eu só poder dizer aqui. Bom, é o seguinte, tá? Eu vou resumir a história. Vou lembrar. O Édipo vai lá, tá? E ele é abandonado pelo pai e pela mãe dele. Abandonado, tá? Porque o pai e a mãe foram lá no oráculo de Delfos e verificaram o seguinte. O oráculo de Delfos diz o seguinte, que o filho deles ia matar o pai. E aí o pai ficou apavorado, resolveu pegar aquele filho que ele tinha e fez questão de matar o filho. Mandar embora. E ele mandou embora, e os caras levaram embora, ele foi criado longe, e aí ele cresce sem saber quem é o pai e a mãe. E aí falam para ele o seguinte, falam para ele que, né, que ele, na verdade, ele tem um pai e uma mãe, e ele vai atrás do pai e da mãe. Ele vai para Tebas. Aí ele vai para Tebas, no meio do caminho ele encontra um cara lá, um senhor já, com uns guardas em volta, e aí ele bate com os caras lá, não se dão muito bem, e ele acaba matando todo mundo. Né? Matando todo mundo. Aí ele vai para a cidade, chega na cidade lá, né, a esfinge, aquela famosa esfinge grega, que tinha aquela esfinge, diga-me, né, enfim, desvende-me ou te matarei. E a esfinge era um monstro que controlava Tebas. E aí ele vai lá e, né, louco para chegar lá em Tebas, ele vai lá e vence a esfinge, mata a esfinge, e aí ele chega lá e o Creonte, que na verdade era o rei de Tebas na época, resolve dizer para ele assim, olha, você matou a esfinge que assolava uma peste aqui, faça o seguinte, eu vou dar a mão da minha irmã para você, porque o marido dela morreu, e você vai ser o rei de Tebas. Aí, como presente por ter destruído essa esfinge, ele vira o rei de Tebas. Só que tem um problema, porque existe uma peste em Tebas, que assola Tebas, e ninguém sabe o que é. E aí é por causa de uma profecia. E a profecia diz o seguinte, que o culpado pela morte do Laio, que era o rei, ele era o responsável pela peste em Tebas. Então, a pessoa que matou o rei Laio seria responsável por essa peste absurda que estava em Tebas. Então ele ficou, eu quero saber quem matou o Laio. Ele vai atrás disso. E ele descobre a si mesmo, né? Ele descobre a partir de um oráculo, né? E ele duvida disso, Ele vai no oráculo, o oráculo diz para ele assim, o seguinte, ó, tu matou o teu pai e casou com a tua mãe. E ele, não, eu não acredito nisso. Aí ele vai falar com um cara chamado Tiresias, que era um adivinho da época. E ele também fala, olha, tu matou o teu pai e casou com a tua mãe. E ele, não, é mentira. E aí o Creonte, que era o tio, na verdade, né, o tio que assumiu o poder, que deu o poder depois para ele achou que o Creonte estava conspirando contra ele. Então veja a figura. Aí o Édipo, ele subiu para a cabeça dele o poder. Porque ele achou que o que ele falava, porque ele era o desvendador, né, de mistérios, ele foi lá e matou a esfinge, ele foi lá e conseguiu, né, resolver a partir da sua razão. Ele se sentiu tão orgulhoso, tão poderoso, que ele achava que aquilo que falavam para ele era mentira. Então ele começou a achar que estavam conspirando contra ele. Mas aí que tá. A verdade... aí que tá. A verdade, né, ela sempre se sobrepõe, na verdade, à tua opinião, né? Então, as pessoas dizem o seguinte na tragédia grega, né? Pelo menos nesse caso aqui, que a verdade, ela é dolorida, ela é sempre uma tragédia. A verdade. Então, é somente passando pela fase desse sofrimento, da dor, é que tu vai conseguir ser feliz. Então, eu até peguei um trecho aqui para ler. Olha só, o maior ensinamento da tragédia grega, isso que eu escrevi aqui, é que se o conhecimento da verdade nos leva ao sofrimento, do outro lado, será somente através deste que o homem, adquirindo a verdadeira dimensão de sua essência, terá condições de ser feliz. Então, olha só, será que para nós podermos sermos felizes, nós temos que sofrer? Isso é uma lição da tragédia grega que a gente pode colocar. Outra coisa que podia colocar na redação aqui sobre isso é o fato de que, olha só, que a questão do poder, né? Porque as pessoas parecem que assumem o poder sobe para a cabeça. Né? Ela tá certa, os outros são tudo errados, né?
E aí essa questão também envolve, por exemplo, questão de poder nas instituições, dos políticos. Como é que os políticos encaram o poder? Eles não acreditam nas coisas que são reais, na ciência, por exemplo. Então há uma descrença na ciência, mesmo a ciência dizendo que isso é verdade, que isso é falso. As pessoas que estão no poder acabam se sentindo tão prepotentes e orgulhosas que acabam não olhando para a ciência. Então, como é que isso poderia cair num tema de redação? Poderia, por exemplo, a confiança em fatos que são demonstrados, que são provados. Já dizia a tragédia grega, porque o próprio que não quis ver a verdade, no caso, ele não quis ver a verdade, o Édipo, ele acabou sofrendo por isso, quando a verdade veio à tona. Aí, toda essa história acaba sendo uma tragédia por esse motivo. Né? Ele descobre que, na verdade, ele casou com a mãe dele. Né? Casou com a mãe dele. Isso. E aí... Nós fizemos uma live, eu e o Ademar, de filosofia, falando sobre isso aí, sobre a diferença entre a opinião e o fato. Aí nós comentamos os terraplanistas, o movimento antivacina, e todas aquelas situações assim, ó, que a opinião vale muito mais que o fato. É o que, mais ou menos isso aí que tu está falando. Aquela coisa também. Além disso, viu, Fabiano? Então, outra coisa que também que eu vejo, assim, por exemplo, dá para fazer uma comparação, né? O Édipo, como se fosse uma superpotência que não escuta a realidade, tá? Que não escuta a realidade. Ele só vê o que é dele. Ele é soberbo, entendeu? Eu sou o rei, eu sou, enfim, o cara que sabe, eu tenho o poder, então o resto tá todos errados, né? E aí aparece a ordem divina, no caso destino, como a natureza. Então, se tu pegar um tema de, por exemplo, de desperdício, né? Enfim, colocar coisas no lixo, criar um problema ambiental, por exemplo, você está fazendo o seguinte, ó, você está ignorando que o destino ele é mais forte do que aquilo que tu quer que seja realidade. E aí, quando tu fala sobre o Édipo como superpotência, é como se a superpotência simplesmente ignorasse o fato de que ela causa impacto na natureza. E a natureza vai revidar. Então, como é que a natureza... Vai ter a volta. Sim, tem a volta. Como na natureza funciona tudo com uma noção de causa e efeito, né? Se você vai lá e desmata, o que acontece? Os rios passam a assoalhar, os rios começam a tomar conta das grandes pastagens. Tu vai criar um monte de problema. Problema ambiental, problema da própria questão do efeito estufa. Então, quando você fala sobre o Édipo, parece tão louco isso, mas você se colocar como Édipo, uma instituição como Édipo, ou uma indústria como Édipo, dizendo, eu vou fazer isso e se for a natureza. Mas a natureza, ela na verdade, autodeterminada, né? A natureza, ela vai responder isso. E a Terra vai responder. Então, vai voltar isso para o ser humano através do impacto ambiental, por exemplo, das geleiras acabarem se desmanchando com a questão do aquecimento global, a questão da vida dos animais, que a gente acaba colocando em risco vários lugares, acaba criando um certo, vamos chamar assim, um problema ambiental e um problema, enfim, biológico para a Terra. E aí, o que eu quero dizer, você pode colocar até o Édipo Rei como exemplo de a postura do Édipo Rei ser parecida, semelhante, quase mimética à postura de grandes empresas ou de uma superpotência que ignora a natureza, mas a natureza ela se sobrepõe a nós, porque ela controla a relação de causa e efeito, né? Assim como, na verdade, os deuses, né, controlavam lá na época da Grécia Antiga. Bem interessante, ó. Show de bola. É uma tentativa, né? É uma tentativa de ajudar as pessoas a, pelo menos que elas não tenham essas... Porque às vezes as pessoas não conhecem essas... Lêem isso aqui no colégio por obrigação. E às vezes nem no colégio lê isso aqui. E aí tu acaba achando... Tu acaba colocando, por exemplo, um Sófocles da vida no lixo. Isso aí é coisa grega, não tem nada a ver. Cara, a história se repete várias vezes. A literatura na verdade, é um espelho da realidade. Então, se você não comparar a literatura com a realidade, você vai perder um aspecto mais importante na literatura, que é fazer uma semelhança com aquilo que a gente está vendo, com a gente está vivendo, né? E eu também escolhi um outro livro, desculpa ter um outro livro que eu queria falar um pouco, mas esse tu vai saber muito mais, eu acho, do que eu vou só aqui me meter, tá? Que é Grande Sertão Veredas. Esse aí é show.
do Guimarães Rosa. Esse aí é show. Tá? Eu escolhi esse também. Eu dei uma estudada, eu li um pouco para falar sobre isso, para falar aqui, me preparei para estar aqui. Simplesmente não caí de paraquedas assim para ter falar as coisas. Eu tenho todos esses livros à mão aqui, porque eu sabia que tu ia me perguntar coisa de relação de família, relação sobre racismo, outras coisas mais. Tudo aqui, cara. E eu ainda nem entrei no papo mais sério que esse aqui, ó. Hermann Hesse, sobre a guerra e a paz. Cara, eu nem entrei aqui. E nem entrei também. E eu também, entre guerras aqui também, ó. Charles Dickens, Um Conto de Duas Cidades. Outro livro que é, assim, forte. Mas o que eu queria falar era sobre um autor brasileiro, tá? Para ajudar as pessoas a pensarem um pouco sobre o autor brasileiro, como, por exemplo, Guimarães Rosa. E aí eu fiz um relatório aqui, olha só. Como eu posso trabalhar numa redação a temática da violência com Guimarães Rosa? Olha isso, tá? Porque assim, ó, você percebe duas coisas no Grande Sertão Veredas. Eu não sei, eu não sei, eu sou ignorante, viu, Fabiano? Me ajuda aqui. Onde é que o Guimarães Rosa entra em algum vestibular, algum Enem, algum lugar aí? Já caiu o Guimarães Rosa no Enem nesses últimos anos? Já caiu questões dele e a outra coisa também que a gente vê cair bastante é lá na UFRJ, lá no Rio de Janeiro, eles trabalham com obras. Eles trabalham com obras. E já caiu Guimarães Rosa. E o interessante, a obra, ela rege a prova de português e a redação. Sério, cara? Eu não sou da área da literatura, sabe? Eu sou só uma pessoa que gosta de literatura. Eu nunca me aprofundei nessas coisas, nunca me especializei nisso, né? Mas eu gosto, eu leio, me informo, eu procuro saber bastante sobre essas obras clássicas brasileiras, né? Principalmente, né? Graciliano Ramos, Machado de Assis. Eu quero saber o que esses caras pensam também, né? Machadão? Cara, o Machado de Assis... Cara, o cara é foda. Não tem, né? Não tem. Um conto do Machado de Assis espetacular. Mas, cara, eu amo muito o Guimarães Rosa. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito do Grande Sertão. É um livro muito difícil de ler. Muito difícil de ler. Passei trabalho para ler. Tá? Mas, ao mesmo tempo... Mas a história é fabulosa, cara. É fabulosa. E eu vou tentar colocar esse viés, assim, de como a violência... Porque a violência é um assunto nosso, né, cara? Nós vivemos uma sociedade violenta, um mundo violento hoje, né? Mas será que no passado a gente não pode dizer que havia também uma violência, só que ninguém enxergava essa violência? Porque não tinha câmera, não tinha rádio, não tinha telefone, não tinha televisão. Não tinha aquele... Acontecia, matavam as pessoas por motivos banais e fúteis. As pessoas nem sabiam, sumiam do nada, assim. Agora, hoje, tudo que acontece é televisionado, é colocado no Instagram, é colocado no Face, é colocado no Snapchat, é colocado, enfim, qualquer rede social. E aí é o seguinte, cara, eu fiz uma comparação, olha só. A comparação é entre os jagunços, porque o livro, Grande Sertão Veredas, é um livro sobre jagunços. É um livro sobre jagunços. Sim. E sobre o sertão. E o sertão, as pessoas, né, às vezes ficam pensando em sertão, pensam em Nordeste, né? Não pensa em Nordeste. Sertão começa ali em Minas Gerais. E vai até a Bahia e sobe. Então, e vai embora. Naquele universo ali, nós temos o sertão. E a história se passa no sertão, em uma época, não tem uma data, né, aqui. Mas é o seguinte, a gente pode imaginar, porque o livro do Guimarães Rosa foi escrito em 1956. Aí, só para dar uma ideia, essa transição do Brasil colonialista, tá? Dos coronéis, do Brasil, do caudilismo brasileiro, tá? Vamos chamar assim, a mudança de parâmetro para um sistema democrático, né? Onde o sistema é regulado por leis. Vamos chamar assim, esses dois mundos aí se conflitam. O jagunço, ele acha que está fazendo justiça. E justiça para ele não é o que está na lei, porque ele ignora a lei. A lei é uma coisa nova. Hã? A lei não existe para eles. Não, acabou. Não tem. Nós fizemos a nossa lei, a lei dos jagunços. Se nós somos contratados para matar alguém, é porque é o nosso trabalho, nosso serviço. E isso é justo. Eu estou fazendo o meu serviço. Né? É o meu trabalho. E aí você contrapõe o seguinte: a primeira vez que começa a chegar as leis com delegados, com, enfim, no sertão, cara, isso é impactante. Porque
passam esses delegados a querer aplicar a lei com os jagunços. Então, é nessa transição, sabe? E tem um personagem mais importante da história, que é o Riobaldo, né? O Riobaldo é aquele cara sempre em conflito. Ele não sabe se ele faz o certo em ajudar os jagunços ou se ele faz o certo em fazer o que é certo, que está na lei. Ele não sabe. Aí aparece o Diadorim no meio da história, que é um jagunço. Na verdade, é uma mulher que se passa por homem e ela quer, de alguma forma, vingar. Ela quer vingar porque a família dela foi morta. Ela quer ser jagunço, ela quer matar. Então ela se passa por homem, porque mulher jagunço não tem. E aí o Riobaldo se apaixona pelo Diadorim. Só que tem esse amor, assim, que não pode ser visto, entendeu? Porque é um homem. É homem? Olha, é um homem, cara. Ele não vê uma mulher ali. Ele vê uma coisa estranha. E ele quer pegar o Diadorim, entendeu? Só que não pode. Não pode, cara. Não vai fazer isso, meu. Não é errado, velho. Só que o Diadorim, o que faz? Enfia nele, assim, aquela ideia de que ele tem que ser jagunço. Tem que ajudar, tem que matar. E aí ele acaba deixando de lado essa história. E aí tem a parte 2, né, do livro, que contam aquela quando ele vende a alma dele pro diabo, né? Mas a história é mais legal por um motivo especial. É porque, assim, é para mostrar, por exemplo, que quando a gente fala do Brasil que não cumpre a lei, do Brasil que tá cagando pra lei, tá cagando pra máscara, cara. Do Brasil que tá simplesmente ignorando o fato de que a lei tem que ser levada a sério. E aí, quando tu tem, na verdade, esse conflito, tu vê, meu Deus, cara, o Brasil, desde muito tempo, caga pra lei civil. Então, o que é o jagunço? É o fruto de um passado que quer se consolidar. Mas o que é o delegado com as leis civis? É um cara que tá vindo, obrigando na força esses jagunços a cumprir com a regra. Só que o Riobaldo fica no meio campo, vendo assim, ó, ele vê a hipocrisia da sociedade. Bom, chamam a gente de violento, porque a gente mata a gente, mas o delegado aqui mata a gente também e não é violento. Como é que o que ele faz não é crime e o que eu faço é crime? Então, essa dicotomia, né? Embora a democracia esteja chegando aos poucos do Brasil, com base da força também, da força da bala, do tiro, da faca, da peixeira, o jagunço se sente assim, ó, injustiçado. Porque como o que eu faço não é justo e o que esse delegado com a lei faz é justo? Onde é que está a lei? Bom, aí que tá. Aí eu estou só mostrando, tentando mostrar a discussão. O brasileiro conservador é aquele cara que quer manter os costumes tradicionais lá da época que o jagunço podia fazer a justiça pelas próprias mãos. E não tinha o Estado para dizer o que eles tinham que fazer. Então é como se existisse uma, né, no brasileiro internamente, no nosso modo de ver o mundo, né, como brasileiro, afinal, essa ambiguidade. Eu cumpro a lei ou não cumpro a lei? E aí, se não acontecer nada comigo, se eu não for punido, eu vou continuar descumprindo a lei. Então vejam que a forma com que foi feita esse cumprimento da lei por esses democratas, década de 40 e 50 no Brasil, quando o próprio Getúlio Vargas, toda a questão democrática voltou no Brasil, Juscelino Kubitschek, nós temos toda uma configuração ali que o sertão, não tinha lei no sertão. O interior do Brasil era terra de ninguém. Não chegava lá as leis. Então, ele era dominado pelos coronéis, dominado por esses caudilhos, né? Que é mais costume nosso falar caudilho aqui no Sul, porque o caudilismo nasce aqui na fronteira, né? Nós temos aqui na fronteira. Né? Então, só para dizer, o próprio Getúlio Vargas era um caudilho. Né? Mas se tu pensar hoje em dia, muitos locais do Nordeste, locais mais afastados, continua essa mentalidade, não é? Pois e tem o coronel, dito coronel da época, né, que comanda tudo ali, que cuida de todo mundo. Continua-se isso. Mas é porque a lei não chega, né, meu querido? Tu vê que a lei não chega nesses lugares, né? Eles não têm instituições, não têm polícia decente, não tem rua para chegar na cidade, não tem luz, não tem água potável, não tem sistema de esgoto, ou seja, essas coisas que... Sim, aí então, tu quer que a pessoa tá lá no meio do nada, entendeu? Não tendo nenhum afeto do Estado por ele. Ele vai continuar seguindo as leis do Estado? É claro que não, né?
Então, Ele, eu acho que... ele vai ir para aquele que dê proteção para ele, que esteja ali cuidando dele. Certo, E claro. vai continuar e vai continuar o sistema, aquela coisa, o sistema de voto cabresco, toda aquele fato que ocorre vai se manter. Pô, a gente conhece isso, né? A gente sabe disso, né? A gente sabe disso. Então, a gente vê que o Brasil, né? O próprio Guimarães Rosa, né? Essa leitura que, na verdade, que eu tento ver no Guimarães Rosa, ajuda a gente a entender o Brasil. Né? Ajuda a compreender quem é o brasileiro, afinal. Quem é o brasileiro, afinal? É esse cara que não cumpre com as regras? Não é o jeitinho brasileiro que tá em voga, cara. Não é, não. É coisa muito mais profunda, velho. Muito mais profunda. As raízes do Brasil, nós tínhamos pessoas que não queriam sair da monarquia. Sim. Né? Não tinha, que queria manter a monarquia. Tava bom, assim. Aí Eu tô ganhando em cima. Claro, aí vem a República. O que acontece com a República? A República ela fica restrita ao Rio de Janeiro, a São Paulo, pedaço ali de Minas Gerais, e o resto que se exploda. Isso aí é uma coisa que mudou, veio Sim, mudando. claro, cara. Júlio de Castilhos foi um dos maiores caudilistas que a gente tem, por exemplo, para dar um exemplo disso, né? Depois ele se configurou dentro de uma métrica republicana, né? Ele criou a Constituição do Rio Grande do Sul, né? Nesse modelo que a gente chama de modelo positivista aí, né? Mas, Sim. cara, só para deixar claro, assim, que eu aqui sou professor de filosofia, né? Não sou de literatura. Então, se eu deixei alguma coisa de lado, Fabiano, se eu não falei alguma coisa muito óbvia, que para ti é muito óbvia, eu peço desculpas aqui, sabe? Não, assim, ó, qual é a ideia? É bater papo com pessoas que conheçam do assunto, entendeu? Por quê? Porque todas as informações que tu deu, para mim utilizar numa redação, essa gurizada toda aí, é muita informação. E nós estamos dando uma bagagem sociocultural muito grande para eles, ajudando eles. Isso aí não é só, como eu te falei, não é só literatura. Vai ter tabagismo, vai ter vários temas. Isso aí pode ser captado com várias situações. A literatura, contigo, tu trouxe dois assim, ó, obras que vão ajudar eles a balizar o que eles querem fazer. Isso aí é extraordinário. Por quê? Aquele aluno que presta atenção e faz anotações, a nota dele é diferenciada. Por quê? Ele não traz o senso comum, ele não vai trazer o que todo mundo vai falar, ele vai vir com coisas novas, diferentes. E isso aí que eu tento trabalhar com eles. Eu estou com um trabalho bem legal que nós estamos montando um dicionário sociocultural. Que legal, cara. Aí eu tenho alunos que estão fazendo a parte de filosofia, outros a parte de sociologia, outros parte de história, outros parte de literatura, e com os principais temas. Aí nós vamos recolhendo as informações e vamos montar o dicionário. Esse dicionário é para que o aluno caiu no tema, ele tem como... Muito legal, cara. É bom porque o cara fica mais... Esse repertório cultural, que eu sempre vejo que os alunos do ensino médio, em geral, né, falta para eles esse repertório cultural, porque às vezes eles não têm acesso a essas obras, não têm acesso a coisas que podem engrandecer e melhorar muito mais as redações deles. E eles não sabem disso. A gente tem que... Nossa função é tentar mostrar para eles coisas que realmente servem para a vida deles, né? Para eles escreverem, para eles apresentarem uma dissertação, né? Mas enfim, eu não terminei o Guimarães Rosa ainda, eu quero falar mais uma coisa. Quero terminar mais uma coisa aqui. Cara, olha só, eu vou traçar um paralelo aqui, tá? Um paralelo entre os jagunços e a favela, velho. E os milicianos. Os jagunços, lá do início do século XX, e agora em alguns lugares do Brasil ainda tem alguns jagunços, esses jagunços são os mesmos milicianos que estão por trás das leis e às vezes de donos de favelas. Esses jagunços aí. E o pessoal do asfalto, que quer fazer com que a favela se transforme, né, num lugar, né, de leis, acaba sendo, na verdade, os delegados. Então, os delegados lá do romance, né, o delegado do romance do Guimarães Rosa, ele, na verdade, representa para a nossa contemporaneidade a polícia. A polícia querendo obrigar, né, no soco, na violência, os próprios favelados a se colocar no lugar deles. Ou cumprir as regras do asfalto. E aí, por isso que eu quero fazer essa análise do Guimarães Rosa, porque dá para colocar isso, por exemplo, nos conflitos dos policiais militares nos morros cariocas, que é o que mais aparece.
nos conflitos dos policiais militares em São Paulo e nos conflitos dos policiais militares em todo o Brasil, em lugares que estão à margem. Assim como o sertão estava à margem, lá no início do século XX, da sociedade, né, sociedade democrática brasileira, nós temos hoje as favelas que estão à margem. E as favelas se encaixam no perfil. Quem é que domina a favela? Dominam o tráfico de drogas, domina a favela, e esses milicianos. Então eles acabam sendo os jagunços da época. E eles acham que o que eles fazem é fazer justiça. Porque eles estão à margem da lei, eles querem fazer justiça. Mas é uma justiça que não está aos olhos da lei, antidemocrática, né? Assim como os jagunços eram antidemocráticos e desconfiavam da lei do delegado, os milicianos também. O pessoal que está no tráfico de drogas e comanda algumas favelas, claro que eu não digo que todas as favelas sejam assim, mas aí tu vê o seguinte, ó, esse caudilismo que nós temos, né, visto pelo Brasil no século XX, com o próprio Getúlio Vargas, o caudilismo que surgiu na Espanha, acabou se transferindo aqui para a região da Argentina, do mundo espanhol. Esse caudilismo, cara, acontece lá, porque o caudilho é o cara que é respeitado, ele é a figura do líder. E aí, lá na favela, o cara que é do morro, que tá lá vendo o traficante, né, criar um bem-estar, de alguma forma ele cria bem-estar para a favela, claro que arrisca a vida de muita gente, né? Mas ele cria um bem-estar lá, e esse miliciano também cria um bem-estar. Claro que é um bem-estar forçado, entendeu? Na base da bala. Mas é um bem-estar. E aí tu vê que o caudilismo, ele tá dentro hoje das favelas, na figura de um miliciano, chefe, né? E de alguns líderes de facções criminosas dentro da favela, que ajudam os moradores, cara. E aí o governo não chega, o Estado não chega para essas pessoas lá. Então, mostrar que o sertão, na verdade, do Guimarães Rosa é, na verdade, a favela contemporânea. E que a visão da democracia civilizada, com leis, com delegado, é a polícia militar hoje nas grandes cidades. Então, esse paralelo dá para ser feito no Guimarães Rosa. E eu acho que eu acabo por aqui, falando sobre o Guimarães Rosa, o Grande Sertão Veredas, para não me espichar muito. Agora vamos bater papo, né? Mas, assim, ó, é muito interessante. Nós temos só 2 minutos ainda. Mas, Beleza. assim, ó, muito bom mesmo. Obrigado, Andrei. Nós vamos continuar aí. Esse meu projeto continua. Vou te chamar para outros papos aí. Nós podemos conversar sobre várias coisas, porque são vários temas que eu acho legal para conversar, para debater, trazer outros assuntos, outras áreas. Porque hoje em dia, como tu falou, os nossos alunos não têm repertório. Eles não conseguem argumentos, não tem argumentos. É só sim e não. Mas, olha só, agora lembrei de outra coisa literária agora. Tu deve ter visto falar, obviamente, do Jorge Luiz Borges, né? Tá aqui, Sim. ó, tá? Tem aqui o livro Ficções, né? Cara, no Ficções tem um conto exatamente sobre o que tá falando aí, chamado Funes o Memorioso. O Funes Memorioso era um cara novo, de 21 anos, e ele tinha um problema. Ele memorizava tudo, mas tudo. Ele sabia tudo, só que ele não conseguia relacionar uma informação com a outra. E é um conto do Borges fantástico. Funes o Memorioso. Lembra de tudo. Nossos alunos, cara, tu também tem vários alunos bons aí que sabem todo o conteúdo. Sabem tudo. Mas não consegue... Mas não consegue traçar um paralelo, criar uma relação de, vamos chamar assim, de comparação, que é o que falta, entendeu? E o Enem exige esse tipo de coisa do aluno, né? Ainda mais a redação, né? Exige então, esse trabalho. Esse trabalho trabalhar. E o interessante é assim, ó, se o aluno consegue, vamos dizer assim, argumentar, ele vai muito bem. Não só na redação, ele vai bem em qualquer coisa, porque ele tem aquela coisa de saber, opa, eu não consigo por aqui, eu vou por lá. Mas muitos, que nem tu falou, é só aquilo ali, não sabe analisar as vertentes que podem ser faladas. Nosso tempo está terminando, André. Obrigado por ti. Beijão. Obrigado pelo convite. Obrigado por quem está aí, que enviou aí, que mandou uns saudades ali, que eu nem vi direito, que me perguntou saudades, não sei quem é que mandou. Vai estar lá, mas... eu vou te mandar o link. Tá. Nós temos 27 segundos aí. Tá. Se tu quiser um livro aqui, eu te empresto, tá?
Obrigado, querido. Obrigado mesmo, tá? Tira o chapéu para ti, pro teu projeto aí, tá? Tomara que Obrigado. ele vá longe, tá? Um Tchau, abração. tchau. Tchau, tchau, querido.